Olá, eu sou Fabiano Sales e participo do Grupo Espírita Irmão Áureo, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E hoje nós vamos falar sobre o tema Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. No início do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o mesmo nome, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E a gente vai discutir especificamente os itens 1 até o 5, que tratam das injúrias e violências. Antes da gente entrar no estudo propriamente dito do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de ressaltar um aspecto, que acredito que outros integrantes já devam ter falado, né? Mas que para mim é de suma importância em todos os estudos que a gente vem trabalhando em torno do Evangelho, da doutrina espírita, e que diz respeito ao momento particular em que cada um de nós vive. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que nunca me pareceu tão pertinente, tão atual, tão direto aos nossos corações quanto nos dias de hoje, cada ensinamento, seja do Evangelho de Jesus, né, que alguns trechos foram trabalhados por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, seja dos ensinamentos diretos da doutrina espírita, que foram trazidos já há algum tempo, mas que no contexto atual ganharam um novo colorido. Né? Quando a gente vive situações diferentes, difíceis, como agora, nos parece de suma importância, inclusive como apoio moral, cada um desses ensinamentos, cada um desses aprendizados. E, em particular, a gente percebe que quando Jesus, mesmo trazendo ensinamentos que são duros, que são difíceis, tais como os estudados hoje, que vão falar de uma parte quando a gente age injuriando ou violentando, agindo com violência, seja o nosso semelhante, seja nós mesmos. Mas é importante a gente entender o quanto de misericórdia se revestem esses ensinamentos para os nossos corações. Por isso, eu queria que a gente começasse lembrando desses aspectos, e é justamente por isso que a gente entende na doutrina espírita, conforme trazido por Jesus, o Consolador prometido aos nossos corações. Quão importante é isso? Hein? Quanto isso nos faz sentir aconchegados, consolados pela divina providência. Graças a Deus. Bom, vamos então ao nosso estudo. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos que eu observei na leitura desse início do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Na composição desse belíssimo poema chamado Sermão do Monte, e eu me refiro a um poema dada a sua profundidade artística belíssima, muito provavelmente Jesus, seguindo a tradição judaica, deve até mesmo ter recitado, ter cantado isso aos nossos corações. Né? Então, na composição desse poema belíssimo, dessa canção que até hoje ecoa, Jesus se utiliza de diversos recursos didáticos que são muito notáveis, são vários deles, mas hoje a gente vai destacar um deles, que também foi reconhecido por Allan Kardec e pelos espíritos que faziam parte da equipe do Espírito de Verdade, que trabalhou todas essas questões para compor o Pentateuco Espírita. Né? Isso também foi reconhecido, porque a gente nota o seguinte, né? Existe uma apresentação gradativa de conceitos que vão sendo aprofundados ao longo dessa canção da esperança chamada o Sermão do Monte. Vocês querem ver alguma coisa? Se a gente ler, são 3 os versículos iniciais, na verdade 4, né? 2 iniciais e 2 agrupados que são colocados aí. A gente percebe nos 2 primeiros que Jesus faz uma proposição. Né? Ele coloca a lei divina como ela é. Ele fala, bem-aventurados os mansos. Ele fala, bem-aventurados os pacificadores. Apresentando a lei divina, falando que os mansos,
que os pacificadores estão consoante a lei, ou seja, é da lei tudo isso, e eles colherão os frutos respectivos. Então, primeiro Jesus enuncia a lei como se estivesse ensinando a nós, criancinhas do ponto de vista espiritual, para onde devemos olhar? Para onde devemos olhar para relembrar a lei divina que já está em nós. Posteriormente, e isso compõe exatamente os 2 versículos que são citados na sequência, Jesus dá um passo além. Gradativamente ele fala o seguinte, a estrutura então muda um pouquinho. Ele diz o seguinte, ouviste o que foi dito. E aí recita a lei, não matarás, não adulterarás e assim por diante. E aí no versículo seguinte ele diz, eu, porém, vos digo. E aí nos propõe que avancemos um pouco mais, nos falando que a lei divina é isso. Ela vai um pouco além do que a nossa própria compreensão, do que o nosso próprio entendimento está acostumado, por exemplo, ao ver nas leis divinas, nas leis humanas. Ou seja, Jesus está nos dizendo que as leis divinas podem até partir de algum contexto das leis humanas, mas vão muito mais além. Elas estendem. Essa percepção também foi transmitida a Allan Kardec, que a aceitou e que a executou magistralmente. Não é à toa que ele foi chamado pelo seu grande amigo Camille Flammarion do bom senso encarnado. Ela é claramente percebida e por isso Allan Kardec incluiu estes versículos em particular nesse começo do nosso estudo. Então ela é claramente percebida nessa escolha de Allan Kardec, e aí vem os comentários de próprio punho do próprio Allan Kardec. Então Allan Kardec ele teve a sensibilidade didática, ele demonstrou isso, quando ele conseguiu então, logo na sequência dos aprendizados, resumir tudo isso que a gente está falando logo no primeiro tópico dos seus comentários. A gente vai perceber que esse trechinho que a gente está discutindo, ele é pequeno, ele não é grande, mas é muito profundo nos ensinamentos, tanto de Jesus quanto nos ensinamentos que Allan Kardec nos traz. Então, largamente conhecedor do próprio espírito humano, e entendedor dessa necessidade didática do Evangelho, o Allan Kardec começa então a sua explanação, a sua escrita, que vem na sequência dos versículos citados por Jesus, falando exatamente isso, da lei. Ele fala que está enunciado na lei, então, faz parte da lei divina. Jesus nos disse isso. A brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a doçura. Isso é muito importante. Esta foi a lei. É o beabá da lei enunciado. Faz parte da vivência do amor, do aprofundar nesse amar a Deus, ao próximo e a nós. Mas conhecendo-nos realmente, tal como Jesus também conhecia, ele sabia que se ele não iniciasse o aprendizado com algo mais palpável, algo que faz parte da nossa realidade, da nossa vivência cotidiana, nós dificilmente entenderíamos. Então, é exatamente por isso que, antes de falar das virtudes, Allan Kardec nos propõe aqui a analisar o oposto das virtudes. Porque o oposto da afabilidade, da doçura, da mansuetude, da pacificação, é justamente as injúrias e as violências. E não é à toa que isso muitas das vezes faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quando nós nos encolarizamos, passamos a brigar com o nosso semelhante, a agir violentamente em diversos níveis, quando, vamos colocar assim, por descuido, passamos a injuriar nosso semelhante, não é por descuido. Mas quando agimos mal dessa forma, isso mostra o porquê didaticamente Allan Kardec partiu então dessa análise. E ele deixa bem claro, portanto, que essas duas condutas, ou melhor, estes estados de espírito, como tantos outros, afrontam diretamente a lei divina. Esse é o primeiro ensinamento. Quando a gente age
dessa forma, quando a gente coloca o nosso espírito nesse estado alterado, nós temos que buscar a consciência de que a gente não está de acordo com a lei divina. A gente está indo contra a lei divina. Isso é seríssimo. Né? Então, não foi por outro motivo, né, da adesão a esses estudos dos versículos 21 e 22, que vem logo na sequência. Então, olha só, Jesus enuncia a lei. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. E logo na sequência, lá nos versículos 21 e 22, ainda do capítulo 5 de Mateus, né, Jesus então fala da extensão dessa lei. Então, o codificador, aí, ele vai adicionar os seguintes comentários. Abre aspas, que isso está lá nos comentários de Allan Kardec. Jesus fala da lei, fala então que a mansuetude, né, e que a paz, o pacificador, então, está dentro da lei divina. E Allan Kardec, então, fala o seguinte, comentando os versículos 21 e 22, que Jesus condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês para com os semelhantes. Notem, pode parecer duro, pode parecer por demais severo, mas a lei divina, ela é assim. Né? Ela simplesmente é. Essa questão da gente ficar falando, mas talvez, né, poderia, não é tão severo. Não. O Livro dos Espíritos nos alerta para esse ponto. A lei divina está estabelecida. Por essas palavras, o Evangelho destaca exatamente esse ensino de Jesus, de que as leis divinas se estendem, elas vão além do simples cumprimento das leis humanas. E aí Jesus nos convida a caminhar um pouco mais, tanto na ação, mas agora a gente está chamando a gente a caminhar para a compreensão. Tá? Qualquer intenção, qualquer ação que denote desprezo, a intenção de ferir ou de diminuir, ou mesmo de desacreditar o semelhante, né, implica em estar ferindo uma lei divina. Não importa se isso é falado ou se isso passa apenas pelo nosso interior. Né? Cada emoção conta. Assim, inclusive os nossos pensamentos, que constituem, se a gente aprofundar o estudo da doutrina espírita, constituem verdadeiros atos e ações do ponto de vista espiritual. Cada pensamento deve merecer da nossa parte, então, um cuidado especial, uma atenção, uma dedicação. Aos interessados em aprofundar esse aspecto, né, a gente remete ao estudo, à leitura primeiro e depois ao estudo de uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, que é a questão 919, que tem uma questão de subtópico e na sequência é seguida de vários comentários, tanto de Allan Kardec quanto do Espírito, que respondeu diretamente essa questão, que é Santo Agostinho, né, no tratado em resposta à questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Não vamos falar diretamente aqui, porque senão ela comeria bastante tempo que a gente tem. A gente quer comentar outras coisas. Ok? Mas olha só, o eminente professor Allan Kardec também era experiente, né? Volto a dizer, ele foi chamado do bom senso encarnado. E ele nos conhecia, ele logo percebe, e aí ele registra no texto qual seria a nossa contra-argumentação a esse fato de que a lei divina, por vezes, parece dura, inflexível. Aí ele meio que argumenta. Né? E a intenção? Né? Não é a intenção que importa? Né? E ainda, parece que eu estou vendo a gente argumentando aqui. Pode uma simples palavra, uma palavra pequenininha, impensada às vezes, revestir-se de tamanha gravidade? Né? Então, olha que Allan Kardec tinha essa percepção dos nossos comportamentos. Aqui a gente vai aproveitar para ressaltar alguns pontos que eu achei interessante em tudo isso que a gente está estudando. O primeiro deles é que a lei divina se estabelece independente da nossa vontade e em parâmetros superiores e imutáveis. Há aqueles que não entendem dessa forma. Eu remeto ao estudo da questão 13
e na primeira parte da questão 615, na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos, em resposta a Allan Kardec, caracterizam tanto Deus quanto a lei divina como imutáveis. Diferente de nós, que somos mutáveis, que cada hora estamos de um jeito, né? A lei divina é imutável. Essa é uma característica definida claramente pelos Espíritos. Por essa razão, o Allan Kardec, então, tece os seguintes comentários. Abre aspas. É que toda palavra ofensiva exprime... Deixa eu ler aqui. Só um minutinho. É que toda palavra... Deixa eu achar aqui. Peraí que eu perdi. Aqui está. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. Então percebamos que há uma questão que parece, de certa forma, ser de menor importância. O codificador, estudando a fala de Jesus, nos diz: não, isso é de muita importância e nós devemos prestar atenção a estas questões cotidianas que nos parecem de menor importância. O primeiro ponto é isso. Precisamos refletir. E essa reflexão não nos vai fazer com que a gente, pensando, a gente dê um passo adiante. E aí a gente vai fazer a segunda consideração. A lei divina não é apenas imutabilidade, ou seja, ela é imutável, sim, né? Só que, em sua perfeição, porque ela foi estabelecida por Deus, ela não é uma rigidez e uma inflexibilidade absolutas como a gente está acostumado a tratar. Ela também é composta de uma outra questão que é de fundamental importância e que se chama misericórdia. Deus não é o Senhor Supremo que apenas nos pune por nossos erros. A essa verdade dos fatos que a gente está tratando aqui, ainda há que se juntar o amor divino, que não quer a nossa punição por punição, mas em essência ele deseja que nós nos enquadremos por livre opção nos seus princípios. Nem que isso leve muito tempo, mas por um amor profundo, Jesus sempre renova oportunidades. Então vejam, a lei divina está bem estabelecida, mas ela é acrescentada do amor de Deus por nós, que faz renovar sempre as oportunidades. Então não é ferro e fogo. Nós precisamos nos enquadrar. Sempre. A gente tem que ter isso em mente. Mas Deus vai nos dar sempre novas oportunidades. Vale lembrar, tá, gente? A urgência de corrigenda é nossa. É nós que precisamos buscar a iniciativa de olhar cada um destes pontos com a atenção devida. E é justamente por isso que Kardec, junto com os Espíritos, juntos com Jesus, compondo a divina falange, sempre vem falar conosco como eles nos falam aqui nesse ponto de estudo. Olha, isso é importante. Vamos olhar para essas questões, para as pequeninas coisas. Então, com efeito, quando a gente fala, por exemplo, de violência, que é o que é tratado aqui, normalmente a gente tem a nossa atenção despertada por ações grandes, aquelas que efetivamente aparecem, aquela que aparece na mídia, uma violência intensa, ou então em fatos do dia a dia, por exemplo, uma discussão acalorada, né, em que os ânimos se exaltam. Isso está enquadrado na lei. É violência, né? Mas o que dizer das formas veladas de violência, aquelas que não aparecem, seja contra o outro, ou seja, nós agindo violentamente contra nós mesmos. Que dizer daquela palavra que desqualifica o nosso próximo, muitas das vezes matando iniciativas de crescimento por ser dita de forma impensada. Ela gera consequências no nosso semelhante.
Que dizer daqueles pensamentos de desânimo e de, esse é um termo usado por Emmanuel, tá? Preguiça rançosa, cultivados em nosso tempo livre, que sugam as nossas energias, né? Adiando a nossa evolução. Isso é uma violência contra nós mesmos. Esses aí são apenas dois exemplos. A gente poderia desfiar mais, né? Temos tantos, mas vamos deixar só esses dois, né? Eles podem ser considerados, então, sob o ponto de vista colocados por Allan Kardec e por Jesus, como efetivos atos de violência, como atos de calúnias, de injúria, seja contra os outros, seja contra nós mesmos. Esses fatos, que são corriqueiros, acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes passam despercebidos, como situações corriqueiras, ditas por nós normais, né? Mas eles merecem a nossa atenção. Pois que são exatamente essas questões pequeninas, essas pequenas faltas que vão se somando umas às outras, criando desequilíbrios maiores, criando grandes desequilíbrios. E essa questão é tão importante, ela merece tão imenso destaque da própria espiritualidade que nos alerta incessantemente sobre o assunto. Não foi por outro motivo, né, que, por exemplo, vamos citar só um exemplo, André Luiz. Toda a sua obra é pautada, né, em, como se fosse um repórter, escrever os livros que falam das questões que têm importância no plano espiritual. E um desses livros, só para citar um deles, chamado Sinal Verde, trata diretamente dessas nossas pequeninas posturas e atitudes diárias no dia a dia, que podem e devem ser trabalhadas, de tal modo que deem passagem, ou seja um sinal verde, né? A nossa postura equilibrada seja um sinal verde. Abre passagem para um maior equilíbrio em nossos corações, né? E então, visto que a gente não está tratando aqui de questões então de menor importância, a gente está tratando de questões que normalmente a gente não liga, mas que são questões importantíssimas, que passam batido no nosso dia a dia. A gente vai partir aqui para a nossa última parte que a gente vai propor discussão nesse tópico, que é basicamente o seguinte: por que será que Jesus afirmou: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra? O que está por detrás? A gente já viu que a mansuetude é uma lei, faz parte da lei divina. Então, por que Jesus afirmou que os mansos possuirão a terra? Aqui a gente vê no escrito de Allan Kardec que ele inicia uma discussão muito relevante, que diz respeito ao papel que a matéria deve ter em nossa vida espiritual. Né? Ele escreve assim, né? Que o espírito não ligue a estes últimos, está lá no item do Evangelho, tá? Não ligue a estes últimos, ou seja, ele está se referindo a esses últimos, se eu ler o texto inteiro lá, ele vai falar, esses últimos os bens materiais, a matéria em si, tá? Ou seja, não ligue a estes últimos, a matéria, aos bens materiais, mais importância do que aos primeiros, os valores espirituais. Então aqui ele está falando que quando Jesus fala do possuir a terra, fala que a gente tem que reconhecer que nós estamos encarnados, mas que nós não devemos inverter os valores. E que é o que normalmente a gente faz. A gente ocupa muito do nosso tempo, né, dando importância aos bens materiais. Como que eu vou pagar minhas contas? Que carro novo eu vou querer comprar? Que casa eu vou conseguir comprar? Que roupa eu vou vestir? Assim por diante. Né? Então, aqui, Allan Kardec está nos chamando a atenção. Tá? Que a gente inverte os valores. Não devemos fazer isso. Não devemos ligar aos bens materiais mais importância do que aos valores espirituais. Ao contrário, devemos pensar, na maior parte do tempo, qual é o valor espiritual que eu tiro de uma determinada situação. Então, de fato, o objetivo da gente estar aqui, vivendo uma experiência material transitória, importantíssimo, transitória, todos morreremos.
Isso aí dá outro estudo, mas vamos lá. O objetivo de estarmos vivendo essa experiência material transitória é um objetivo educativo. Os próprios espíritos se referem a isso na questão 780A do Livro dos Espíritos. E aqui eu vou ler. Tá? A pergunta é a seguinte: como pode o progresso intelectual engendrar, promover o progresso moral? Respondem assim os espíritos: fazendo compreensível o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Então, entenderam que o objetivo da matéria, de estarmos aqui encarnados, é esse exercício de bom senso, de análise, aprendizado e de escolhas. Basicamente, esse é o objetivo nosso aqui encarnado. De fato, nas escolhas que fazemos reside o grande poder que Deus coloca em nossas mãos, o de aprender a exercitar o chamado livre-arbítrio. E uma vez mais, a gente vai relembrar que não estamos somente falando daquelas escolhas decisivas, capitais e claras, né? Igual eu vou escolher por casar ou por não casar, né? E assim, não só dessas. Essas têm relevância também nos momentos importantes, né? Há pouco tempo eu vi o Johnny falar do planejamento reencarnatório. Isso também está no nosso planejamento reencarnatório. Claro, mas eu quero ressaltar aqui, de novo, o que a gente está falando, das pequeninas escolhas de cada instante, do dia a dia, daquelas que normalmente nos passam despercebidas. A cada momento, por exemplo, podemos escolher, isso é escolha nossa, escolher o que pensar e o que falamos. Isso está na nossa capacidade. E relembre, ao injuriar alguém, ao lançar um falso testemunho, uma injúria, uma ofensa, uma calúnia, antes de fazer isso, eu tive que tomar uma decisão. Eu falo que é impensado. Né? Ah, eu não pensei para falar. Eu diria que a qualificação melhor é inconsequente. Nós não refletimos nas consequências daquele nosso ato. Mas nós temos a capacidade de fazer essas escolhas. Estão percebendo que o negócio não é tão insignificante assim? Pelo contrário, é muito importante. Né? Tá vendo? A gente vai estudando e a gente vai refletindo em coisas do nosso dia a dia, em questões diárias. Né? E aí, por vezes, eu queria ressaltar uma questão importante. Por vezes, a tradução de possuirão a terra é dada como, pois bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E aí eu me lembrei de uma questão importante. Se todos nós somos filhos de Deus, todos nós já somos herdeiros. Em um estudo que o Johnny participou, ele ressaltou que, na realidade, todos nós somos usufrutuários. A gente não é dono. Dono de tudo o que tem no universo é Deus. Nós somos usuários. Usamos e desfrutamos de tudo o que Deus e a divina providência criaram no universo. Agora, aqui a gente está falando de entrar na posse. Possuirão, entrar na posse destes bens. E aí ressaltamos de novo, dos bens espirituais, mas sobretudo dos bens materiais, mas sobretudo dos bens espirituais, implica em nos colocarmos, ainda que pouco a pouco, devagarzinho, mas em colocarmos em consonância com a lei divina. É isso que nos faz entrar na posse da terra, de tudo isso que a gente tem. É a busca por retornar ao equilíbrio. E Deus não nos pede evolução instantânea. Você tem que evoluir tudo amanhã. Tudo daqui a 10 minutos. Não é assim. Ao contrário, a lei divina nos convida ao exercício pequenino, mas diário e constante. Isso faz bem mais sentido aos olhos de Deus. O caminhar constante, a passos constantes,
com o aprendizado maior. E só para finalizar, né, a gente vai destacar então, né, nessa afirmação de Jesus que a gente está estudando aqui. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essa última expressão, filhos de Deus, nos faz relembrar de uma expressão que aparece muito nos evangelhos, no Novo Testamento. Tá? Sabe que expressão é essa? É aquela expressão filho do homem. Sabe o que ela quer dizer? Ela vem do hebraico e é uma expressão que seria traduzida assim, em hebraico, no falar normal, seria Ben Adam. Né? Ben Adam significa, numa entendimento, é como se tivesse falando os filhos de Adão. Lembra lá de Adão e Eva, né, que faz parte do Velho Testamento, que descreve a tradição judaica? Então é como se falasse o seguinte, todos os filhos de Adão, ou seja, todos os homens que fazem parte da humanidade encarnada. Então essa expressão, Ben Adam, significa o filho do homem, e é uma referência dos judeus a todos os homens, e aí já trazendo a chave interpretativa da doutrina espírita, né, está se referindo a todos os espíritos encarnados aqui na matéria, nessa escola de aprendizado. Existe uma referência, ou vários pontos de referência, quando os evangelistas se referem a Jesus não como um filho do homem qualquer. Eles se referem a Jesus como o Filho do Homem. Quer ver uma diferença? Por exemplo, existem jogadores de futebol, não existem? No entanto, eu posso afirmar que Pelé foi o jogador de futebol. Ele foi diferenciado. Entende agora o sentido? Jesus foi citado pelos evangelistas como o Filho do Homem, ou seja, aquele Espírito, nosso irmão, com as mesmas potencialidades que o nosso Espírito tem, veio e optou por encarnar para nos mostrar o caminho, em missão de profundo amor. Portanto, Jesus é o Filho do Homem. Então, nós que estamos em degredo aqui, em prisão na matéria, somos Ben Adam, somos filhos do homem. Jesus é o Filho do Homem. Ele foi nomeado dessa forma, aquele Espírito Irmão que se submeteu por amor a estar conosco e se submeteu a todo o peso da matéria para que pudéssemos aprender com suas lições de amor. E aí a gente percebe, porque aqui Jesus está falando que quando agirmos de acordo com a lei divina, sendo mansos e pacíficos, num futuro que ocorrerá, porque faz parte da lei. Quando vai ser? Aí essa é a parte que cabe a nós. Mas ele fala que nesse futuro, cada um de nós será chamado não apenas filho do homem, mas seremos chamados filhos de Deus. Ou seja, e aqui a gente vai de novo citar o que o Allan Kardec escreveu no finalzinho dessa passagem. Tal será a condição da Terra. E aqui a gente acrescenta, de todos nós espíritos que nela vivemos e viveremos. Então, tal será a condição da Terra e de todos os espíritos que aqui estiverem, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se houver transformado em mundo feliz, em virtude do afastamento dos maus. Allan Kardec, então, está olhando lá na frente. Vejam bem, que ele não citou nem apenas mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração, gente, o mal ainda continuará existindo. As dificuldades ainda serão muitas, mas não se sobreporão ao bem. Mas será um mundo ainda de intenso trabalho, tanto trabalho externo quanto trabalho interior. Mas já viu quando a gente esforça e trabalha e o corpo está cansado, mas você trabalha com um sorriso, que não seja no seu lábio, mas no seu coração? Assim será o mundo de regeneração que construiremos aqui. Para que então, depois, nos dizeres de Jesus, chamados filhos de Deus,
e já transformando a Terra num mundo feliz, né? Vivermos afastados de todo o mal. E aí, antes Allan Kardec assim caracteriza: quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Esse é o futuro que certamente nos aguarda nos mundos felizes. Que a gente possa aproveitar o dia de hoje, cada oportunidade, né? Seja de fazermos o bem, seja de corrigirmos em nosso coração aquilo que ainda temos que corrigir. Que a gente possa aproveitar cada oportunidade de todos os dias, de todos os momentos, para caminharmos neste sentido. Tá? A gente agradece imensamente a oportunidade de aqui estarmos com cada um de vocês compartilhando tudo isso. É com imensa alegria no nosso coração que nos despedimos de todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.